É isso aí. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as barras, a gente vai falar um pouquinho sobre receber, sobre os mistérios das barras. Todo mundo aqui já ouviu falar sobre barras de Access? Todo mundo aqui já teve alguma experiência? Alguém não teve experiência nenhuma ainda? Alguém nunca recebeu sessão, nunca ouviu falar? Ou todo mundo, pelo menos, já ouviu falar um pouquinho? Pouca coisa eu ouvi falar. Tá. Então a gente vai explicar um pouquinho, porque a gente sabe que nem todo mundo, né, já teve alguma experiência com a técnica, né? Então, dentro da Escola do Ser, a gente trabalha com várias ferramentas terapêuticas de expansão de consciência, né? As barras de Axis são uma das técnicas que a gente trabalha. E por que que a gente trabalha com as barras de Axis? Porque, primeiro, no nosso caminho de desenvolvimento pessoal, a gente percebeu uma mudança muito grande quando a gente não só recebeu sessões de barras, mas também construiu uma familiaridade com o que a gente chama de ferramentas de expansão de consciência que Access Consciousness nos apresentou, né? Então, as barras em si são 32 pontos da nossa cabeça, que quando a gente toca, começam a dissolver energias paradas e presas nas nossas sinapses cerebrais, né? Sem pensamentos, sentimentos, emoções, que foram sendo acumuladas, né, ao longo da nossa trajetória, da nossa história. Muitas vezes essas cargas emocionais dizem respeito a situações que a gente viveu no passado e que, portanto, comprou como verdadeiro, como real, e que, de uma certa forma, armazenou no nosso sistema, no nosso campo. Não só no nosso campo mental, como também no nosso corpo, tá? Então, todo pensamento, emoção que a gente não integrou, ou não acolheu ao longo da vida, isso faz parte, começa a formar o nosso sistema de crenças, mas também fica armazenado no nosso corpo. Né, traumas, né? Hoje a gente vê muito mais esclarecimento do que um tempo atrás, por exemplo, do que das questões para liberar traumas, né? Os traumas, eles são sentidos muito pelo corpo e ficam armazenados muito no nosso corpo, né? Então, quando a gente usa Não, ferramentas cadê o Davi? de uma expansão de consciência, né? Atrelado a questões do corpo, o que que acontece? A gente começa a ver uma mudança maior, porque o processo de transformação, né, começa a ser um pouco mais integrativo. Então, por que que as barras de Access têm esses toques, né, em 32 pontos da cabeça? Porque essas energias, elas também estão presas no nosso corpo, né? Então, quando a gente toca nesses 32 pontos, começam a dissipar essas energias de pensamentos, sentimentos, emoções e traumas que foram adquiridos, né, ao longo da nossa trajetória. Então a gente começa a fazer um delete em todas essas questões pesadas, emocionais que a gente carrega. Quando a gente vive a nossa vida, nós passamos por diversas situações. Cada um de nós aqui passa por várias situações ao longo de hoje passou, tá? Só hoje já passou por muita situação. Porém, ao longo de uma vida, a gente passa por muitas situações e vamos sendo armazenados esses pensamentos, sentimentos, emoções na nossa mente. A gente vai começando a ficar, gente, mais denso. Já deve ter ouvido falar nessa expressão, fulano está denso. O que é a densidade? É um peso. Muitas vezes nós estamos densos, né? Não é assim, eu vejo a densidade no outro, a gente fala. Mas muitas vezes nós estamos densos e nem reparamos que estamos lá vivendo, tudo é um estresse, tudo é uma densidade. Por que essa densidade? Porque a gente está cheio. Excesso de pensamentos, sentimentos, emoções. É que nem um celular. Tu não consegue nem tirar uma foto porque o armazenamento está cheio. Então vem esse reset, vem esse delete dessas cargas emocionais e nos torna mais leves novamente. Nos torna, a gente brinca muito numa energia de criança, de possibilidades. Porque às vezes a gente perde a nossa criança interior ao longo da vida, ela vai sendo ferida, machucada, e nós nos tornamos um adulto, às vezes, cinza, preto e branco. As coisas, o mundo fica meio preto e branco, é só trabalhar, não tem mistérios, possibilidades, não tem mais magia na vida, e as barras trazem isso, traz uma alegria. Por isso que quando eu conheci Barras pela primeira vez, eu ficava, as pessoas estão meio felizes, que coisa estranha. Eu até me senti incomodado, vou dizer para você, tipo, que coisa estranha, as pessoas estão mais leves, eu estou aqui cheio de densidade, carregando ainda. E aí, quando a gente começa a correr e deletar, né, a gente começa a desbloquear a nossa vida e acessar mais possibilidades, mais mágicas, mais mistérios, mais milagres, que sempre estiveram disponíveis. Tu deve perceber na tua infância, em momentos, ou até agora, que tem momentos que tu estás grato, presente,
consciente. Ai, a vida é tão boa aqui dentro. Ai, meu Deus, meu corpo, estou tão feliz. Só que a gente é surrupiado e vem nuvens, às vezes entram em nós, e nós daqui a pouco nos desconectamos. E quanto mais a gente faz barras, corre, recebe barras, a gente diz que a gente começa a mais receber presentes do universo, a gente volta a receber. O receber é algo bem importante que a gente fala, que a gente sai desse espaço de densidade, a gente vive uma vida, gente, cheia de barreira, bloqueado, com milhões de julgamentos, um atrás do outro, que isso impede. Quando a gente começou, o criador das barras começou a perceber, o Gary Douglas, um texano do Texas, que começou as barras a tirar essas barreiras e receber, enxergar mais a vida e ver mais leveza, facilidade, ficar mais presente, estar mais disposto e ter mais vida, começou a ocorrer lá em 1990 e poucos também, foi quando foi criado as barras de Axis, né? Toda essa mudança. E desde lá para cá, a gente vê muita mudança. As barras hoje é uma ferramenta muito prática, dinâmica, natural, que muda, tem uma mudança massiva. A gente, quando recebe isso pela primeira vez, quando tem contato, a gente já vê uma grande mudança. Quando a gente está falando hoje aqui com vocês, já vocês vão perceber algumas questões de algumas consciências também, porque a gente fala de acessar a consciência. Então, quando a gente começa a dissipar tudo isso que emoções pesadas, sentimentos, pensamentos, o que que sobra? Sobra a felicidade. Porque, gente, a gente não precisa de esforço para ser feliz. Ser feliz é natural. O esforço que a gente faz, por incrível que pareça, é para ser infeliz. Como assim, Eduardo, que a gente faz esforço para ser infeliz? Porque a gente não quer desapegar das emoções negativas, subconscientes antigas, desses pensamentos densos que a gente tem, eles ficam lá, a gente está segurando eles inconscientemente, nem sabe que está. E as barras vêm e limpam de uma maneira que às vezes a gente não precisa nem entender. É tão legal isso, que daqui a pouco tu recebe uma sessão, espaço, que leveza. Cadê aqueles meus problemas? Eu digo, o problema que estava lá grandão, ele começa a diminuir. Às vezes não desaparece de uma vez, mas daqui a pouco ele, olha só aquilo, a gente chega até a dar uma risadinha interna. Por que essa risadinha interna aqui? Que era aquilo que eu estou assim me estressando dessa maneira. O que que é isso? E aí a gente sai da densidade para a leveza. E falando em termos de universo, de campo quântico e física quântica, estar leve, o universo vai te presentear mais. Tu vai receber muito mais. Tu estás leve no teu dia a dia, só coisas boas acontecem. Tu vê uma cena bonita, tu vê um casal apaixonado, tu vê uma mãe com um filho pequeno, tu começa, ai, como o mundo é legal. Tu tá denso? Tu vê o quê? De repente tu vê um crime na cidade, tu vê uma pessoa te importunando, perturbação, drama e trauma. Porque a nossa frequência às vezes sintoniza com isso. E como é que a gente sai desse mundo de perturbação, drama, trauma, estresse, picuinhas, irritações, raivas, tristezas, medos constantes? Porque nós estamos impregnados disso. E esse movimento de liberação, de dissipação, que a gente está falando, de desfazer, de limpar, a gente volta a ser a felicidade, que não precisa de muita coisa para ser feliz, gente. A gente pode ser feliz aqui agora, onde a gente está, em qualquer lugar. Esse esforço que a gente está lá apegado, não desapegou de certas questões, crenças limitantes, nos traz obstrui a felicidade. Na verdade, a felicidade é natural nossa. A infelicidade é uma obstrução da felicidade. Tá fazendo sentido isso daí? Tem gente aqui que já faz barras, nunca recebeu, é fã. Por que que a gente, quando conheceu as barras, já faz o quê, Fabiana? 7 anos, nossa vida. Muita coisa mudou. Eu me lembro que eu fiz 3 sessões de barras até hoje. Eu tirei uma selfie. Na verdade, eu tinha selfies antes, tá? A Jenny disse que fez todo sentido. Eu tinha selfies antes. Eu fiz 3 sessões de barras e eu fiz uma selfie. Gente, eu tinha mudado. O meu rosto mudou. Uma leveza, assim, no olhar, naquilo que eu carregava. Porque limpou o HD armazenado, gente, a programação. Limpou coisas muito ocultas no subconsciente. Que eu nem sequer sabia que eu carregava. E aí, daqui a pouco, o meu rosto transpareceu. Ficou mais E aí brilhoso. a gente fica, às vezes, nesse espaço, né? Eu acho que a grande questão e o que a gente gostaria de compartilhar um pouquinho dessas ferramentas maravilhosas, né? Que vêm em parceria com as barras. Então, tem uma pergunta que a gente faz, né? Que hoje é o tema da live de hoje, né? Então, como o Eduardo estava falando, ele deu uma contextualizada no porquê correr barras, por que é legal, né? A gente usar essa ferramenta. Mas, então, dentro
de um programa das barras de Access, por exemplo, a gente tem a parte que a gente chama a parte teórica e a parte prática, tá? A parte teórica do Access, a gente aprende a funcionar com alguns pensamentos um pouco diferentes, né? E mais expansivos, que a gente fala. E a parte prática é justamente isso, ter as barras corridas. Quando a gente tem as barras corridas, quando a gente recebe sessões de barras, o que acontece? A gente fica com menos pontos de vistas fixos armazenados no nosso sistema, tá? O que acontece? Se eu tenho um ponto, o que é um ponto de vista fixo? Ponto de vista fixo é uma ideia fixa, tá? Que, por exemplo, o Eduardo é um chato. Hoje eu estava fazendo um atendimento numa adolescente e ela estava trabalhando algumas questões e ela me disse, porque fulano é chato, porque fulano é chato, fulano é chato. E o que estava acontecendo? Ela não estava conseguindo receber nada daquela pessoa porque ela comprou o ponto de vista que aquela pessoa era uma pessoa chata, né? Então, o ponto de vista fixo é algo que a gente definiu que é uma verdade. Por exemplo, o Eduardo é um chato. A partir do momento que eu considero o Eduardo um chato, o que acontece? Eu não coloco uma barreira e eu não recebo do Eduardo. Eu não preciso achar que ele não é né? Eu posso ter os meus pontos de vista e não concordar com algumas coisas que ele faz. Né? Digo, não, isso aí é uma escolha interessante dele. Mas a partir do momento que eu falo, eu cravo o pé e digo que o Eduardo é um chato, o Eduardo é isso, o Eduardo é aquilo, eu levanto uma barreira. E daqui a pouco o Eduardo quer me fazer uma gentileza. Daqui a pouco ele tem até a solução para o meu problema. Daqui a pouco o Eduardo tem a solução para o meu problema, né? Ou para uma questão que eu estou tentando lidar. E eu simplesmente concluí e defini que o Eduardo é um chato e levanto uma barreira e não consigo receber dele. O que acontece com o universo? Da mesma forma que a gente não consegue, às vezes, receber das pessoas, às vezes a gente bloqueia o nosso receber do universo, tá? Quando a gente pensa, assim, em receber, a nossa primeira referência é pai e mãe, né? Todo mundo sabe que as primeiras pessoas que a gente vê no mundo e as primeiras pessoas que a gente recebe, nosso pai e nossa mãe. Não tendo mais macro, né? A nossa mãe maior, a nossa mãe universal é a Terra, tá? E o nosso pai universal é o universo, né? Aí, às vezes, a gente tem um monte de pontos de vista sobre nosso pai. A gente está cheio de conflitos sobre o nosso pai, né? Entre aspas, um monte de pontos de vista sobre o nosso pai. Meu pai é isso, meu pai é um autoritário, o meu pai nunca deixou eu seguir os meus sonhos. A gente está cheio de mágoa, de emaranhados energéticos com o pai. Já fez um monte de terapia, né? Só que, às vezes, no nosso subconsciente, a gente mantém uma barreira de proteção daquela energia, entre aspas, paterna. E o que a gente está fazendo quando a gente bota essa barreira de proteção? A gente também está colocando uma barreira de proteção na energia do receber do universo, do todo, né? E da mesma forma, quando a gente tem uma mágoa muito profunda, entre aspas, às vezes, assim, uma barreira muito profunda com a nossa mãe e a mãe terra, né? Que acaba se propagando para, entre aspas, a Terra, o planeta. O que é do planeta? O corpo, né? Pronto, meu. Corpo, se vocês puderem desligar o áudio, eu agradeço, gente. O nosso corpo é do planeta Terra, né? Se às vezes a gente está com dificuldade de saúde, tem alguma coisa que a gente às vezes não está recebendo completamente do planeta Terra, né? Então, o que a gente começa a fazer quando a gente pratica as ferramentas de Access? Uma pergunta que a gente faz: o que eu estou disposta a receber no dia de hoje? Recebo, recebo, recebo. Recebo, recebo, recebo. Universo, eu estou disposta a receber. Eu baixo as minhas barreiras de julgamento e todos os meus pontos de vista, né? Eu destruo, descrio. Para quê? Porque eu estou disposta a receber, eu estou aberta a receber. E o receber é muito interessante, a gente vê que ele não é da maneira que a gente imagina. Hoje mesmo, à tarde, choveu o dia inteiro. E eu até fiz essa pergunta: o que eu estou disposto a receber hoje? Grandiosas e gloriosas aventuras terei hoje, universo. Com Access, barras de Access, a gente começa a funcionar se comunicando com o universo. A nossa linguagem um pouco muda. Por isso que às vezes umas palavras estranhas, as pessoas usam umas palavras estranhas. Por quê? Porque é a linguagem do universo. A gente quer falar a língua das leis do universo. Não a língua, às vezes, que está nos desconectando, criando densidade. Então, o que eu estou disposto a receber hoje? Hoje abriu um pôr do sol, final de tarde, o sol ficou vermelho. Depois de um dia de chuva, os passarinhos começaram a cantar assim, de uma maneira, era um sabiá cantando, a vida brotando, e tinha algo na frente, onde eu estava vendo, na calçada, tinha um borbulho, que eu digo, a fonte da vida. Até brinquei com a Fabiana, ali, Fabiana, a fonte da vida. Era a fonte da juventude saindo, eu brinquei, da água borbulhando. E a água borbulha pela fonte. A gente precisa beber da fonte da vida.
porque senão a gente envelhece. Por isso que também a gente fala de barras, a gente fala até de envelhecimento, porque o nosso corpo envelhece, a nossa aparência, a nossa energia, a gente vai perdendo esse tchan, essa alegria de viver a vida, essas mágicas, mistérios e possibilidades. Por isso, quando a gente começa a voltar a ter essa energia mais jovial, quando começa a limpar esses bloqueios, uau! A vida fica uau. Quando A a vida é um uau, mas às vezes a gente bloqueia esse uau, tipo assim, pá, foi mais um dia. E esse uau é bloqueado. Então, as barras podem facilitar a mudança em todas as áreas da nossa vida. Quando a gente está disposto a funcionar a partir da consciência, porque a gente limpa todas essas, deleta essas emoções, a gente começa a abrir as portas para a cura, para a verdadeira cura. A cura tanto do corpo, quanto da mente, quanto do espírito, quanto da vida. E pegando um gancho nisso que o Eduardo falou, por que é barras de acesso à consciência? O que é consciência, né? A gente é acostumado, né? A gente foi ensinado nessa realidade a funcionar a partir da mente. Pensamentos, sentimentos, emoções. Tem pessoas que são mais mentais, né? Tem gente Assim que é como muito mental. Eu sempre fui muito mental na minha vida, né? Isso já é passado. Até minha mente não entendeu algumas coisas que começaram a acontecer comigo. Aí primeiro eu pensei, meu Deus, eu tô ficando doida. Aí depois eu comecei a ver, não tô ficando doida, não. Eu estou abrindo a minha intuição, abrindo a minha percepção para as coisas que a minha mente não consegue explicar, né? Então, o grande salto dentro das barras, né, do Access Consciousness, que é barras de acesso a consciências, barras de Access Consciousness. O que seria, o que é essa consciência que a gente fala, tá? Nessa realidade, nós somos ensinados a funcionar a partir da mente. A mente, se a gente funciona a partir da mente, a gente está sempre no ciclo de pensamento, sentimento e emoção. Pensamento, sentimento e emoção. Pensamento, sentimento e emoção. Eu penso uma coisa, aquele meu pensamento gera uma energia, uma vibração que se instala no meu corpo, e aquele negócio que fica instalado no meu corpo traz mais pensamentos. E muitas vezes o que a gente faz? A gente vive nessa montanha russa, preso, tentando entender o que está acontecendo com a gente, achando que se a gente entender, a gente vai resolver todos os nossos problemas. Só que por experiência própria, eu já tentei entender muita coisa na minha vida. Precisa deixar ir muitas vezes, a gente precisa deixar ir. E muitas vezes o entendimento não me fez mudar. Tá? E aí, o que o Access traz de diferente? A gente precisa sair desse espaço de funcionar a partir do pensamento, sentimentos e emoções. Não quer dizer que a gente não vai ter mais pensamentos, sentimentos e emoções, para começar a funcionar a partir da consciência, que a gente chama, né? A consciência não é constituída de pensamentos, sentimentos e emoções como a mente. Presença. A consciência funciona a partir da presença, né? Estar aqui agora. E a presença, a gente fala perceber, saber, ser e receber. Perceber, saber, ser e receber. Né? O que eu não estou disposto a perceber, saber, ser e receber, que se eu estivesse, mudaria tudo com total facilidade na minha vida. Tá? Essa é uma pergunta que a gente faz para dar uma bugada na mente, para fazer com que a gente acesse mais possibilidades. Então, essa consciência é esse saber. Ó, perceber, saber, ser e receber. Né? O perceber, o saber. Sabe aquela coisa que a gente simplesmente sabe, que a gente não sabe explicar, mas que a gente sabe? Isso a gente chama de harmônica alta do pensamento. Tá? Às vezes também, a gente tem apego, entre aspas, às nossas emoções que já estão enraizadas. Tá? Aí, por exemplo, às vezes eu tenho um padrão ali de tristeza recorrente. Em algum nível, eu estou identificado com aquele padrão de tristeza recorrente. Quem é a Gisele sem esse padrão de tristeza? Não estou dizendo que a Gisele é triste, tá? Só peguei ela de exemplo porque ela apareceu ali. Mas daqui a pouco ela está tão identificada, né, com um padrão de tristeza ou com um padrão de escassez dela, que ela se torna aquele padrão. E, entre aspas, ela cria um apego emocional a essa figura da Gisele triste, ou da Gisele com problemas financeiros, ou da Gisele com problema disso, problema daquilo. Gente, só que assim, não é drama, e ninguém faz isso porque quer também. O interessante é que o nosso subconsciente, ele cria esquemáticas, caminhos e estruturas para funcionar de determinada maneira, repetitiva e a mesma. Só que este lugar, quando a gente começa a fazer barras, a gente funciona a partir de sistemas, de algo a mais leve, fluido. A gente sai dessa estrutura, daqui vai para cá,
Eu tenho, todos os dias, 4 da tarde, eu tenho uma tristeza. Uma época da minha vida, eu me percebi que todos os dias, umas 5 da tarde, 5 e pouco, eu sentia meio que uma tristeza. Porque todo aquele horário... Porque aquele horário, um dia, aconteceu um trauma comigo naquele horário. E aquele horário me dava uma bad. E era totalmente inconsciente, gente. Presa no meu corpo. Então, a gente está falando de barras, limpar a mente, o subconsciente e o nosso corpo, porque as crenças também ficam armazenadas. Eu queria ler algumas coisas também para a gente ficar consciente, né? Quando você tem suas barras corridas, começa a dissipar a carga elétrica da polaridade armazenada no seu cérebro. É como ativar um vírus de computador da consciência, que começa a desenredar os lugares onde você está funcionando a partir do piloto automático, em vez da consciência. Então, a gente vive nesse espaço, a gente está dissipando cargas elétricas em várias questões e começa a ficar mais consciente, mais presente, mais grato pela vida. Ter mais vida, mais vivacidade, projetos, energia. O mundo hoje, gente, está abarrotado. Nós estamos sob excesso de informações e completamente abarrotado. Não sei se está com áudio, Conceição. Acho que tem que entrar e sair, né? Se você comentar. Está abarrotado, gente. E hoje essa é a crise da humanidade, tá? É Burnout, que está subindo acima de ansiedade e depressão, quase já nas síndromes do mundo hoje. Burnout. O que é o Burnout, gente? Você, uma criança de 5 anos, explica o Burnout. O que é o Burnout? Você não consegue parar de fazer. Não consegue parar. Ligou uma máquina, o piloto automático dela não consegue parar e ela faz sem parar, não desliga. Não consegue desligar um momento, nem ouvir os passarinhos mais. Ansiedade, excesso de pensamentos, e esses pensamentos de ansiedade são o quê? Ruins. Não é pensamento bom, não está na gratidão. Uau, o que mais é possível, universo? Como pode melhorar? Alguma das ferramentas que a gente aprende nas barras, né? O que mais é possível, universo? Como pode melhorar? Não, geralmente os pensamentos não vai ter. Estou envelhecendo, tá ruim, vou perder. Meu Deus, que droga. O que vai acontecer? Que saco. É esses pensamentos. E a depressão também vem muito do apego do passado, que está segurando alguma coisa, que lá era melhor que aqui. E aí altera o que? A nossa química, a química do corpo humano, que não consegue estar mais presente, começa a ficar depressiva. E o nosso sistema nervoso começa a entrar em colapso. A gente começa a perder a alegria, tanto que pessoas começam a tomar medicamentos para voltar a equilibrar. A nossa serotonina, noradrenalina do cérebro e hormônios são completamente bagunçados. Então, imagina, nós, seres infinitos, ilimitados, voltando a acessar o nosso poder, voltando a acessar mais possibilidade, voltando a receber mais, a ver a vida e viver a vida como ela está conectada ao universo. Não mais conectada, às vezes, a uma realidade que nos conta muita mentira, que nos conta muita distorção, e daqui a pouco a gente está muito perdido. É o que acaba acontecendo. Exatamente. Então, aí algumas pessoas nos perguntam, né? Ah, com uma sessão é possível curar a ansiedade, curar a depressão? Eu digo que pode ser um primeiro passo. Pode ser um primeiro passo. Teve alguns casos, gente, com uma sessão, uma vez eu atendi uma pessoa com diagnóstico, e ela fez acho que 3 sessões. Na segunda sessão que ela voltou, ela disse assim, eu não tenho mais isso, eu não tenho depressão. Ela olhou para mim e disse, eu não falei nada, né? Eu nunca... E eu já conversei com o meu médico que eu vou parar de tomar remédio. Porque ela disse que no dia que ela recebeu uma sessão, ela lembrou de uma coisa que aconteceu na vida dela, que ela tinha colocado numa bolha do subconsciente. E aquela lembrança fez ela perceber que ela começou a ficar com sintomas depressivos depois de uma mágoa tremenda que ela viveu na vida com uma amiga. Então, o que aconteceu? Ela identificou o que ela precisava olhar. Por quê? As barras limpam o nosso HD. Sabe aquela falta de clareza mental que a gente tem às vezes? Limpa o HD. E daqui a pouco tu diz, nossa, estava acontecendo isso. Eu comecei a ficar mal depois disso, né? E automaticamente, aí tem pessoas que, né, fazem outras terapias que facilita, abre espaço para ela seguir trabalhando aquela mágoa, para ela seguir trabalhando aquela energia que estava ali presa, estagnada. Não, muitas vezes, o que estava acontecendo com essa pessoa também? Ela estava paralisada. Ela estava ali naquele espaço de que eu vou tomar remédio e eu vou ter que fazer isso. Tem o trauma isso e tem o choque. O choque paralisa. Tu fica eu vou ter que fazer isso para sempre, eu não tenho solução. paralisado no espaço-tempo. Não tem mais o que eu possa fazer. A partir do momento que ela recebe uma sessão de barras, primeiro ela tem esse insight e ela começa a dar passos para trabalhar essa energia que estava estagnada.
E aí sim, né, esse processo ele começa a ser muito mais efetivo e duradouro. Então, é isso que a gente chama de mágica, milagre, mistério. Essas pessoas mal identificam e mal aplicam algumas coisas assim. Porque acham que, eu vou lá, vou receber uma sessão de barras e no outro dia vai chover dinheiro na minha porta, né? Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Mas não quer dizer que aquela sessão de barras que tu fez não vai fazer com que tu acesse, né? Alguma limitação tremenda e libere aquilo, e a partir dali tu comece a melhorar a tua vida financeira, né? O Eduardo conta uma história que uma vez nós dávamos um curso presencial, né, antes da pandemia. A gente até deu um online, um presencial e online ano passado, né? Uma turma já tivemos, talvez a gente tenha um esse ano também, que era um curso de presença, né? A arte de estar no agora, né? Um curso criado por nós. E que também foi grande parte do início da Escola do Ser, né? Foi o primeiro curso que a gente deu dentro da Escola do Ser. E eu lembro que uma vez uma pessoa veio, eu quero desenvolver a presença porque eu quero melhorar as minhas finanças. A presença melhora as finanças? Olha, a curto prazo não, mas a longo prazo sim. Por que mais nos desequilibra, gente? O que mais nos tira desse flow, desse fluxo com o universo? A nossa falta de centramento. Nossa falta de presença. A partir do momento que eu começo a me ancorar na Ficar minha coerente com energia, as leis, com o a minha universo. energia começa a ficar mais coerente e sim, a minha vida melhora em todos os aspectos, inclusive no aspecto E financeiro. temos que ser sinceros, que às vezes a nossa vida, gente, está uma bagunça. Uma pessoa tinha me dizer, minha vida está maravilhosa, assim. Não é um julgamento, tá? Mas é a consciência que a gente trabalha. A gente vê por trás das questões. E ela estava, né? A gente começa a ver a consciência, a gente vê o que está por trás, tá, gente? Tem o que está na frente, aparentando, mas a verdade é o que a gente está vibrando. E as barras trazem muito isso. E a vida é maravilhosa, mas quando a gente fica consciente, vê a congruência com o universo que a gente está emanando. Às vezes a nossa vida está uma grande bagunça, a gente tem que ser sincero. Está uma bagunça, o campo energético, está uma bagunça tudo isso. A gente faz barras até hoje, de tempos em tempos nesse mundo, como está o mundo hoje. De quanto tempo tem que fazer barras? A gente fala, pode fazer um tratamento uma vez por semana, de 15 em 15 dias. E eu me lembro de um caso, agora foi na pandemia, que eu estava num dia assim, sabe aquele dia que assim, tô ruim, tô estranho. E aí a Fabiana nem tava assim, e eu fui na casa do meu pai e da minha mãe almoçar meu pai fez o curso de barras. E eu tava assim, não sei, cara, uma coisa aqui, eu nem sei o que tem aqui, não tô legal. Ele deita aí, vamos fazer barras. Nem falei nada. Gente, deu 15 minutos. Eu olhei para ele, estava me aplicando no meio da sessão. Eu disse assim, putz, foi embora. Gente, foi embora a coisa que eu estava carregando. Em 15 minutos de aplicação. Nem correu todos os 32 pontos, talvez estava ligado a alguns pontos. Foi embora aquela porcaria que eu tava, que eu nem sabia o que era. Era uma bola de pelo emocional de um gato, sei lá, que eu engoli, e puf, eu cheguei a cuspir aquilo. Voltei, senti uma paz, nossa, aonde que eu estava? Parecia que eu estava em outra dimensão. Porque a gente tem várias coisas que nos chamam. E aí a gente fala do julgamento, né? As barras também tiram muito julgamento. Quando eu fiz o curso, a gente fez a primeira vez, eu não entendi muita coisa. O que mais é possível? Como pode melhorar? Eu fiquei, Tudo hein? na vida vem a mim com Hein? facilidade, alegria e Como glória. assim? A Mas, quem hein? pertence isso? Hein? Mas eu fiquei assim, hein? E aí depois, quando foi aquilo sedimentando na minha vida, eu digo, uau, gente, eu não preciso viver carregando fardos, atrolhos, mochilas pesadas que eu estava carregando que impedia de eu o quê? Ficar comprometido com a minha vida. Que a gente quer que cada um de vocês aqui seja comprometido com a sua vida. E só nós seremos comprometidos com a nossa vida, ninguém vai fazer por nós. E a gente tem que se abrir o quê? A receber. E quando a gente recebe, a gente volta a ter esse comprometimento de novo conosco. Voltar a esse estado de equilíbrio, a esse estado natural nosso. Hoje em dia, o mundo, o equilíbrio emocional é a grande chave, gente. É a chave. É viver esse equilíbrio. Por isso que a gente sempre traz essas percepções. E eu quero convidar vocês para mais hoje também. Vocês estão aqui conosco? O que mais é possível, universo? O que mais é possível, universo? Convidar alguém para mais e nos convidar para mais. Eu achava que era uma insatisfação. Como assim o que mais é possível? Tá tudo bom do jeito que tá. Não, não é nesse lugar de satisfação. É tu estar presente e dizer assim, universo, o que mais é possível com a minha vida? Eu estou vivo aqui. Eu estou encarnado nesse planeta. E eu vim aqui para viver uma vida plena e feliz. Eu sou merecedor da felicidade. E o que mais é possível, universo?
Aí tu vai trabalhar ou tu encontra alguma coisa na tua vida, uma área limitada. O que mais é possível aqui no universo? Porque existe mais possibilidades. Os nossos pensamentos, sentimentos, emoções e crenças limitantes não nos deixam ver. A gente está, às vezes, com o antolho do cavalo, né? Enxerga só aqui, só um frasquinho da realidade. Há pesquisas que dizem que quando a gente está conversando e ouvindo, o nosso subconsciente só escuta 2% a 10%. 90% do que está acontecendo aqui é deletado. Então, estamos presentes? Vocês podem estar nos vendo, vendo a imagem nos fundos, observando a gente aqui. Tem muita coisa acontecendo. Vocês estão captando essa mensagem, a consciência de vocês daqui a pouco está coçando a cabeça. Nossa, o que é isso? A gente coça aqui, tá? Porque aqui é um ponto das barras. Tem muita gente que não sabe. Por que as pessoas... Perceba quando as pessoas coçam aqui, tá? Ó, daqui a pouco você está falando uma coisa, acessando a consciência, a pessoa coça aqui. Quando ela coça aqui, é que está caindo os velhos paradigmas dela. Está caindo aquelas crenças limitantes. Está caindo a densidade que Então, talvez ela tenha carregado. Então, observa quando tu está coçando ou quando alguém está coçando aqui. Então, tem algumas coisas que a gente gostaria de compartilhar para que vocês possam, desde agora, começar a praticar, tá? Tem algumas perguntas do Axis que nos convidam para mais. Algumas perguntas e algumas coisas que a gente pode fazer, tá? Segundo tudo isso, todo esse conhecimento, tudo que a gente fala tem poder, tem energia, né? Então, tudo que a gente fala tem... A primeira linguagem é a linguagem energética, né? Às vezes a pessoa está falando coisas lindas ali, Mas a língua é energia, mas tu tá é vibração. te sentindo mal, né? Por quê? Porque não, às vezes não tá coerente o que ela tá falando com o que ela tá vibrando. E aí tu fica meio estranhado, o que que é isso? O que tá acontecendo? Aí, como eu sou besta de pensar, né? Às vezes a gente se julga. Então, a primeira linguagem é energia. E percebendo que a primeira linguagem é energia, né? Se a gente começa a fazer mais perguntas, qual é a energia de uma pergunta? Como é que vocês percebem a energia de uma pergunta? Uau, quando a gente faz uma pergunta, a gente abre um monte de possibilidades. Vocês percebam as crianças. Por que que o mundo da criança tem até uma música, né? O mundo da criança é iluminado, Estou o aqui, mundo da criança é abençoado. abençoado. Então, quando uma criança está sempre cheia de perguntas. E como é que é a vida de uma criança? Sempre tem infinitas possibilidades. Mágicas, milagres, mistério. Uau, vou ali, vou correr, vou brincar com meu amigo. Existe essa energia muito Vou subir na viva árvore, da uau, isso aqui é um empolgação mistério. do... Então, sempre que a gente faz uma pergunta, a gente está pedindo mais para o universo. Então, o que mais é possível, universo? Como pode melhorar, né? A gente quer fazer alguma coisa, a gente, às vezes, diz, eu não posso, né? Eu não posso, não tem como, eu não tenho dinheiro. Em vez de dizer eu não posso, eu não tenho dinheiro, faça a pergunta. O que mais é possível, universo? Como pode melhorar? Né? O que se requer para que eu tenha isso que eu quero? Né? Também a O que eu questão... preciso perceber, saber ser e receber para manifestar com total facilidade essa coisa que eu quero, que é uma experiência que vai me fazer mais feliz, que vai ser uma experiência que vai expandir minha vida, né? Então, as perguntas, quando a gente começa a jogar com as perguntas e usar mais perguntas na nossa vida, o que começa a acontecer? A gente começa a criar um espaço de milagres, mágicas, mistérios, né? A gente vai abrindo o campo. Às vezes a gente está com um campo bem espremidinho aqui, cheio de definição. Uma latinha de Coca-Cola apertadinha. O nosso campo quântico, né? O nosso campo Não tá de tá amor, aqui. sintonia, tá de medo, Tá insegurança, aqui, ó, pequenininho, apertado. encolhido. Quando a gente começa a fazer perguntas, a quem pertence isso, né? Outra pergunta, a quem pertence isso? Como pode melhorar? O que eu estou disposta a receber? A gente começa, a estar verdadeiramente na nossa energia, porque a gente vive muito na energia dos outros, tá? Então, Essa é uma verdade também. A gente vive É. muitas vezes misturado na energia dos outros, criando o que a gente gostaria. Será que a gente está criando a nossa vida o que a gente quer? Ou a gente está criando o que o nosso pai e nossa mãe falaram que a gente tinha que querer? Né? Não é culpa de ninguém, né? Mas às vezes a gente é criança e escuta lá de pequenininha, assim, boazinha, faz o que a mamãe quer, que aí tu vai ser amiguinha da mamãe, a boazinha. E aí o que acontece? A gente cresce e continua, às vezes, com o mesmo padrão, pedindo as mesmas coisas. E não se permitindo, muitas vezes, acessar o que a gente deseja verdadeiramente. Então, o que é verdade para mim? Né? O que eu gostaria que fosse a minha vida? Mas eu já sei como eu gostaria que fosse a minha vida. Que bom! Mas às vezes tem pessoas que não sabem, que estão criando com base no que já viveram, ou com base no que
a sociedade, os E pais aí, falaram que era certo. e aí, as barras nos convidam, né? É uma ferramenta para ser usada na nossa vida para criar o quê? Mudança. Em várias áreas da nossa vida. Por isso que é tão dinâmico essa ferramenta. A gente pode usar ela para mudar questões com o nosso corpo, né? Tem pontos relacionados ao corpo, questões com a nossa mente, questões com as nossas emoções. Então a gente começa a usar isso para criar mudança. Uma outra coisa que a gente sempre fala de mudar o vocabulário, a gente tem que falar a língua do universo, gente. As perguntas As são uma perguntas, delas, o ó. Axis muda o teu Anotem aí, vocabulário. anotem aí. E eu mudei, porque a minha família inteira mudou o vocabulário, tá? Minha irmã, meu pai, minha mãe, todo mundo conhece as ferramentas e mudou o vocabulário. Não é mais a linguagem. E a tua vida fica melhor mesmo. Fica feliz. Você não fica com vocabulário criando angústia, depressão, criando desespero. Tem vocabulários que criam, porque as palavras têm poder. E quando a gente muda o nosso vocabulário, a gente diz assim, ó, eu escolho. Essa é muito importante A também, gente muito fica, às legal. vezes, dizendo eu quero. Ah, eu Eu quero. quero, eu Não, quero. eu escolho. Esse dia eu estava olhando a Fabiana, nós olhamos no topo de uma colina, um lugar bem bonito, nós estávamos viajando assim, eu digo, tinha um terreno para vender. E falamos assim, mas imagina morar nesse lugar. Ai, que incrível. Ah, mas deve ser caro. A gente brincou assim. Mas na verdade, a gente brincou depois, gente, a gente não escolhe morar aqui. A gente está só brincando. A gente não escolhe morar aqui, porque a gente, na verdade, fala que quer coisas, mas às vezes não tem a escolha. A escolha é um superpoder. E a gente fica tentando. A gente faz sempre aquele brinquedo, né, Fabiana, do tentar. Tenta pegar esse copo, Fabiana. Ó, tá tentando. A gente passa a vida tentando. Agora pega. Pegou. Escolher e fazer é muito mais fácil do que a gente imagina. Só que a gente tem, às vezes, uma nuvem na volta que não nos permite escolher por nós, pela consciência. E quando a gente começa a criar mudança, gente, em várias áreas da vida, eu acredito que todos nós queremos, tanto com o nosso corpo, um corpo feliz que a gente não se julgue, que está envelhecendo, ou que está ficando assim, ou que está ficando cheinho ali, com a perna assim, com o corpo mais cheinho, a barriguinha mais inchada. Gente, a hora que a gente começa a ter consciência e agradecer o nosso corpo, a dimensão toma outra esfera. Tu sai desse julgamento de si, que a gente tem muito auto-julgamento, e nossa, daqui a pouco alguém te olha, que luz tu tá, que luz tu estás. Por quê? Não tá te julgando, não tá aí meu corpo, minha barriga. Tô com glúteos muito grandes, tô com glúteo muito pequeno. A gente se julga tudo. Olha só, a gente se olha no espelho, digo, pessoas muito espiritualizadas e olham às vezes e ficam buscando E ali, às vezes né? não é só coisas Olha físicas que só, a gente julga assim, nossa, eu tinha que ter falado isso diferente. eu tinha que ser mais duro ali, eu tinha que ser mais flexível aqui, e aí a gente só se Eu julga. podia ter sido um pouco mais legal A gente com é o melhor que a fulano. gente pode a cada momento. Quando a gente toma essa consciência, esse é o processo da vida. Tem Quando a gente entra nesse processo do autoconhecimento, é muito interessante. E quando a gente começa a usar essas ferramentas, eu escolho, estou presente aqui, o que mais é possível, universo, quem pertence isso, a gente cria mais leveza e sai da densidade, que eu falei lá no início, do estado denso. Todo mundo sabe o que é estar denso aqui. Todo mundo já teve, de vez em quando pode ficar denso. Sai desse lugar para leveza. Uau! É isso que nós queremos. E esse é o convite que a gente faz. A gente faz esse convite sempre para o que mais é possível, para criar mais. Tem pessoas aqui que já têm criado muitas transformações nas suas vidas com as barras, a gente sabe, tem criado leveza, Então, tem criado mais expansão, criado mudança, e não precisa ser terapeuta de barras, a pessoa daqui a pouco usa para a sua vida, no dia a dia, ela é advogada, ela é professora, não importa o que ela chega e tem uma leveza dentro dela, e essas ferramentas que fazem, que te direcionam, e todo mundo acaba se encantando e todo mundo quer pegar carona nesse trem. Porque todo mundo quer pegar carona em quem entra bem, gente. Vamos pegar carona nesse trem, esse trem aí, um trem da leveza. Não quero entrar no trem da densidade. Né? então, resumindo tudo isso que a gente está falando, vocês podem sair hoje daqui já criando esses milagres, fazendo mais perguntas, se abrindo a mais perguntas, cortando o eu quero por eu escolho, substituindo eu quero por escolho, tentar por vou fazer. Vou fazer. Na verdade, a gente sempre faz esse convite para vocês testarem isso na vida de vocês e ver se muda a energia, né? Uma coisa, o lema do Axis é empoderando as pessoas a saberem que sabem. Empoderando as pessoas a saberem que sabem. Empoderando as pessoas a saberem que sabem. A gente dá sugestões aqui. Se algo que a gente falar aqui não faz sentido para vocês, ok, né? Ótimo, tranquilo, não tem problema nenhum, né? Vocês podem... A verdade mais importante é a verdade de vocês, né? Então, o que é verdade para mim? O que Eu é gosto. verdade para mim? Tem a O que é verdade para mim? O que leve para mim é verdadeiro. Me expande.
E que não é verdade, me contrai. tem a frase de Buda, que a gente gosta de trazer muito também, que o Valdo Vieira também trouxe bastante no Brasil, que é não acredite em nada do que eu digo. Tenha tuas próprias experiências. Lester Levinson também, um norte-americano que se iluminou 3 anos, em 3 meses, que estava muito doente no final da vida, carregando muitas coisas, muita doença, né? Ele era um grande empresário também, que estava mal lá, o Lester Levinson, Haley Dobskin. A gente fica consciente, a gente tira aquilo que não é nosso, deixa ir o peso. E aí acaba criando mais leveza e facilidade. Se alguém quer trazer algum, Então, a gente está falando todas essas todas coisas essas aí, coisas, né? A gente está trazendo várias consciências, a várias gente está compartilhando consciências, algumas ferramentas de acesso à consciência. sempre é bom. Alguns de vocês já sabem, né? Estão aqui para conhecer um pouco mais, que nesse sábado a gente vai ter o curso de barras de Access. Tem algumas pessoas aqui que já fizeram o curso. E dentro de um curso de barras de Access, a gente aprofunda um pouco esse estudo da consciência, tá? E tem duas partes do curso de barras. De manhã, a gente faz teórico, que a gente estuda um pouco a parte da consciência, o que é consciência, como acessar a consciência, quais são as perguntas que a gente pode fazer, né? Como criar mais facilidade nas nossas questões pessoais fazendo essas perguntas. E a parte da tarde, a gente foca nos 32 pontos, a localização deles na cabeça e o que cada um desses pontos simboliza. Né? Lá na segunda-feira a gente fez uma live falando um pouco da banda de implantes, né? Que é um dos primeiros pontos. Possa lá, Que a gente dá umas coçadinhas que cai as são as crenças limitantes. emoções implantadas. Que às vezes são emoções de outras pessoas que a gente traz para o nosso universo, para o nosso mundo e torna real, né? Então, vai ser nesse sábado, dia 23 de setembro, né? Quem sentir esse chamado, Primavera, gente. A gente da, criou o curso já faz mais de um tempo já no mês, a gente não se deu conta que era primavera, eu estava até na primavera do dia 21. solstício É o solstício, gente, da chegando. primavera. O equinócio, desculpa, não é solstício. O É. equinócio, dia igual à noite. A primavera, gente, é o florescimento. É um símbolo. Isso aí não é por acaso. Então, essa entrada da primavera é o florescer, né? A primavera, a gente estuda o tal, né? Que são esses ciclos da natureza. A gente pratica Tai Chi, né? E o Tai Chi é muito ligado nas estações do ano. A gente sente muito a energia das estações do ano. E o que a gente fala? A primavera é a estação mais yang, Tá subindo, assim. mais expansiva. É a hora de colocar projetos no mundo, né? É a hora de Hora da mudança. Depois do mudança. recolhimento do inverno, nasce Hora do o florescer. plantio também, né? Hora do plantio também. Então a gente vê essa época da primavera como uma época muito auspiciosa, né? Eu vou falar assim, usar essa palavra, mas muito propícia para começar coisas, estudos, fazer um plantio mesmo, para que a gente possa no outono da vida, né? No outono colher também essas, porque tudo é cíclico na vida, né? Colher com mais facilidade colher coisas que a gente gostaria de colher na nossa vida, né? Fazer o plantio para que a gente colha aquilo que realmente faz sentido para a nossa verdade, né? Que ressoa com a nossa vibração, que ressoa com aquilo que a gente acha mágico e milagroso. Que a gente está com uma apostila no curso de barras, né? Tem os Um convite a encartes. viver mais leve, um convite à facilidade, alegria e glória. Desde a gente conhece o Axis, trabalha há 7 anos, gente, olha só, e é convite à facilidade sempre. Ontem eu conversando tal, fiz uma live também falando sobre a quem pertence, uma ferramenta que eu conheço há um grande tempo e eu continuo me lembrando dela todos os dias. Porque quanto mais a gente percebe, é movimento. A vida é movimento, gente. A vida não é uma coisa parada. Parece assim que a vida vai andando. A vida é um eterno movimento. Ela é cíclica, não é circular. E nessa ciclicidade de aspiral que a gente está indo em frente, a nossa alma, nosso corpo, nosso tempo, é um chamado a nós a sempre receber mais, sempre viver uma vida com gratidão. Então, a gente faz o convite no dia 23, para vocês, quem é da região, quer fazer o curso de barras, bora lá expandir, a gente com todo carinho, cria tudo. É um dia para a tua vida, um dia que tu vai usar para sempre. E eu quero saber, quem já fez o curso, Quem quer quer falar alguma coisa? Quer falar alguém aí? A Gi. Com certeza, eu quero falar. Já estava ali pronta para perguntar se eu podia dar meu depoimento. Pode falar, pode abrir, deixa eu ver aqui, deixa eu botar aqui. Gente, assim, ó, eu tenho uma filha que ela sofre de epilepsia, tá? Sofria, tá? Deixar bem claro que ela sofria de epilepsia. Ela tinha constantes desligamentos, eram do nada tu via, ela parava segundos e voltava.
Em agosto do ano passado, o curso de barras me chamou, porque foi exatamente um chamado, não foi uma coisa assim, ó, tipo, eu quero fazer esse curso. Ele entrou no momento adequado, porque ela teve, durante 1 hora, ela teve 4 convulsões numa noite, e aí, do nada, o Barras apareceu na minha frente, eu digo, será que isso seria bom para ela? E aí, no outro dia, eu recebi o convite da Fabiana. A Fabiana me chamou e disse, Gi, tava pensando aqui, quem sabe tu não faz barras com a gente, não quer fazer barras com a gente? Eu digo, é isso. E eu disse para ela, eu estava pensando nisso ainda ontem, ainda pensei nisso, pensei e digo, será que isso vai ajudar ela? Que vai ser uma coisa maravilhosa para ela? E aí ela me chamou e me convidou para fazer o curso, disse, vamos fazer o curso? Eu digo, vamos, era isso que eu precisava. Eu acho que era só a resposta, era aquele convite da Fabiana. Gente, eu tenho para contar para vocês que 1 ano e ela nunca mais teve crise. Ela toma medicação? Sim, ela toma. Mas eu tenho certeza que se ela ficasse sem a medicação, ela não teria crise. Porque mesmo com a medicação, ela tinha crises de desligamento. Ela teve as convulsões. E agora fazem 1 ano e 1 mês que ela não tem nada. Ela simplesmente está maravilhosa. A gente fez o curso juntas, mãe e filha, trocamos barras constantemente. Uma vez por semana, pelo menos, a gente faz a troca. Eu tenho um menorzinho de 5 anos que daqui a pouco ele aprende a ler, ele vai fazer também, porque ele é apaixonado por barras, ele vai e toca e diz, mãe, para aqui que eu vou te fazer umas barras agora, tu tá precisando. E ele faz, e ele corre, ele toca ali, só dele tocar ali já dá aquela leveza maravilhosa pra gente, né? Mas, ó, se alguém tem dúvidas, gente, barras é maravilhoso. Vou contar para vocês que é o melhor curso que eu já fiz. E não e falo e sou suspeita para falar porque é o que eu mais gosto de fazer, tá? Eu mais gosto de praticar é ele. E também eu tenho assim, ó, primeiro feedback de uma cliente, de uma paciente que fez barras comigo. O primeiro feedback dela foi assim, ó, 3 dias depois, eu fiz numa sexta, no domingo ela me chamou e ela me disse assim, eu não sei o que tu fez comigo, mas assim, ó, tu abriu meu terceiro olho e eu tô lembrando de coisas que eu nem sabia mais que tinha acontecido comigo. Então, gente, e eu digo capaz, Maria, não é assim, tipo, não queria me dar o mérito ao mas já dando, né? E ela, inclusive, 2 semanas depois, ela fez o curso de barras. Ela é praticante de barras de aço, porque Uau! foi a Sim. abertura, foi o uau da vida Expandiu, dela, ela foi aquela sentiu. sessão, sabe? Então, se alguém tem dúvida, não tenha mais, siga em frente, faça o curso. Eu tô longe, não posso fazer. Hoje eu moro em Santa Catarina, não tenho como fazer com eles, mas eles são maravilhosos. Inclusive, o Eduardo está falando da bola de pelo que parecia de gato. Enquanto eu estava fazendo o curso, eu me senti muito mal, eu passei mal, fiquei nauseada, fiquei muito ruim durante a aplicação de sessão em mim. E Então, depois Botou para passou, fora, depois botou para passou. fora. depois botei para fora. Uau! O auge, gente, a mudança. Quando a gente limpa questões nossas, às vezes profundas, aí dá uma mudança aí, É uau, que verdade, leveza. Daqui a pouco, assim, ó, não sei quantos quilos mais leve que a gente está com carregando. certeza. E é aquela Gra- coisa, ó, de manhã, abre a janela, gratidão, universo, por eu estar aqui viva, levantar e essas crianças levantarem junto comigo, e o que eu posso ser, ter ou fazer que vai melhorar minha vida hoje, sempre. E sem contar que antes de sair da cama, tudo na minha vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Antes de dormir também. Legal, Gi, gratidão. Gente, depoimento aí da Gi. Eu sei que tem gente aqui incrível também, aqui, que tem uns depoimentos. Se a gente fizesse aqui, isso aqui ia dar uma matéria para fazer assim, ó. Nós ia ter que fazer um livro, um testemunho aí. Eu sei que tem É, a Vivi, tem a Loive, tem a Pamela, tem cada um que tem uns depoimentos aí. Gente, a da Gisele, cada um aí que está nessa mudança realmente é expansão, E é gente. muito legal ouvir diferentes pessoas também, É, porque cada pessoa tem uma mudança e é diferente, a gente não controla isso, né? Aquilo, perfeito. a gente limpa aquilo que a gente está pronto para deixar ir. A gente transforma aquilo que a gente está pronto para deixar ir.
né? O nosso Então, corpo sabe, ele não quer mais segurar certas coisas, ele é muito inteligente, gente. Ele não quer segurar alguma coisa que está incomodando ele de peso, puf, ele faz assim, ó, puf, solta que nem pipoca, eu brinco. E a gente reitera, né, esse convite aí, dia 23. A gente não sei está. se mais alguma das gurias quer Alguém falar mais alguma quer falar alguma coisa, se coisa? Ou alguém tem tem. alguma pergunta. Que lindo, vocês deviam fazer uma live. É, Veri, eu acho que tem que fazer né, trazer toda essa energia aí de todo mundo aí para. A Gi tem uma história incrível, é isso aí, Gi. É, gratidão. A Gi foi tanta mudança que ela até se mandou de Pelotas. Foi assim, foi em um ano, Até foi se tudo. mudou, o caminho até tornou outro Foi caminho muita na vida. mudança, é verdade. Foi E ainda tá abriu mudando, um né, leque, Ainda Gi? está mudando. E ainda tá ainda mudando. tá, É isso aí. com Porque a certeza. mudança nunca para, né? Uhum. Tem gente que faz o curso e se torna terapeuta, tem pessoas que fazem para autoconhecimento. A Pamela também é uma que se tornou terapeuta, né? Acho que a Terezinha também, que tá aqui, a Loiva. Hum. É, É isso aí. usa pro resto da vida, gente. É um conhecimento pro resto da vida. Ele entra para dentro da tua alma aí, pegou ali, tu tá com ele, ele não vai embora. Isso aí. Se alguém não. Ninguém tem pergunta? Quem tem alguma Alguém quer questão, falar alguma coisa? uma dúvida, fiquinha, Não? aproveite esse momento. Então a gente. Peraí, alguém tem alguma dúvida? Deixa um tempinho, né? Porque a gente Claro. tem que dar um delay. A pessoa vai pensar, eu tenho uma dúvida. Daqui a pouco a gente já encerra e não dá tempo. Alguém tem alguma dúvida, gente? Não, dá um segundinho, assim. E assim, quem quiser nos chamar no privado também, fiquem à vontade. Claro. Quem quiser conversar comigo, conversar com o Eduardo ou com a Gabi, né? Que não está aqui presente hoje. Mas lá no grupo do WhatsApp ela está presente. Então, quem quiser, né, chamar a E Gabi essa energia também. das barras nos Eduardo. convida a mais, nos convida a uma verdade. Eu sempre me conectei com as barras que eu sentia assim, eu digo, "Ah, que tanta verdade. Tum, 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 tum. Porque é muito verdadeiro e nos convida a mais porque toca a verdade. E a gente sabe, no fundo da nossa alma, o que é verdade. Então, essa energia verdadeira que vem, as barras, o Axis, traz tchum para nossa vida, a Terra aqui, é um grande presente. Isso aí. Então, a gente deixa esse convite, essa possibilidade. Percebam, a gente sempre ensina uma ferramenta, né? É leve ou pesado? É leve e a gente expande. É leve ou pesado? Uau, o corpo vai, o corpo quer. É pesado, a gente se contrai, né? Então, é leve ou Onde ele vai, pesado? Lucas? E nessa energia, a gente faz mais escolhas conectadas com o nosso coração. Tem uma pergunta que eu gosto de fazer assim: o que que aconteceria na minha vida se eu fizesse o curso de Bastos? Como seria a minha vida Os em 2 próximos, anos, né, nos próximos anos, se eu escolhesse uma classe de Bastos? seria mais fácil Como ou que mais seria, pesado? né? E Como sente a seria? energia É, disso. sente, só E uma outra pergunta. pergunta que a gente faz: como seria a minha vida em 2 anos se eu não fizer? E sente a energia, né? É uma ótima Ó, forma de fazer escolhas não mentais apenas. a Sereneides que fez também já e faz na filha dela com frequência, tá? Tem ajudado muito, que legal. Legal A de Mari saber. também usando na família. É uma técnica assim que a gente acaba usando nas pessoas muito prática, né? A gente usa aí na família e tudo mais. Tá bom, gente? Gratidão, foi um prazerzão estar aqui com vocês. Desejamos infinitas possibilidades e vamos fazer juntos agora, sim. Pode fazer junto conosco. Tudo Tudo na na vida vida vem vem a a nós, mim, a a nós nós. todos aqui, com facilidade, alegria e Tem glória. a Tudo na Tudo na vida vida vem a nós com com facilidade, facilidade, alegria alegria e e glória. glória. E tudo Tudo na na vida vida vem vem a a nós nós com com facilidade, facilidade, alegria e alegria e glória. 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 Gratidão. Um beijo. Boa noite, queridos. Boa noite. Boa noite. Até Noite, sábado para quem vai estar lá. boa noite. Boa Tchau. noite. Tchau, tchau.